Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um programa Questão de Direito, programa do curso de Direito da nossa querida, linda e azul Univale. Hoje nós estamos recebendo aqui professora mestra em Gestão Integrada do Território pela Univale, membro da Comissão da Diversidade Sexual e da Comissão de Marketing Jurídico da 43ª Subseção da OAB, mentora de criação de conteúdo no Instagram, a nossa querida professora do curso de Direito, Lorena Vitório, que vai falar sobre o tema ChatGPT, contribuições e desafios. Querida, muito obrigado pela sua presença conosco. Eu que agradeço, Bernardo. Prazer imenso estar aqui com você. Obrigado, estou muito feliz de te ter aqui, já estava a fim de te chamar há muito tempo. Pessoal, hoje nós vamos falar então sobre um tema de agora e de amanhã. E na minha concepção pode mudar de nome, mas não vai mudar essa relação que a gente tem com a inteligência artificial. Lorena, você é uma pessoa referência nessas questões, a gente já conversou um pouquinho sobre esse tema, né? Mas antes de começarmos a falar do ChatGPT, vamos falar de você. Quem é a Lorena por ela mesma? Pergunta mais difícil dessa lista, né, Bernardo? Quem é a Lorena por ela mesma? As Lorenas são muitas, né? Eu acho que depois que eu fiz o JIT, ficou difícil ser uma só, ficou difícil ser singular, né? Então, a Lorena é uma advogada que esqueceu o formalismo lá no fórum, uma advogada sem pompa, uma professora que tenta encontrar na sala de aula uma docência com mais leveza, na internet uma empreendedora digital que ama a liberdade que o digital dá e também a disrupção. E no campo pessoal, uma mulher que tenta todo dia ter coragem de ser ela mesma. Eita. Profundo, né? Nó. Bom, gente, vocês estão vendo aqui que essas convidadas, elas chegam e ponto, né? Então, nós que temos que lidar, e ainda bem que essas mulheres estão tomando esse lugar, eu faço votos a todas vocês que estão aí, que ocupem todos esses lugares, porque o mundo precisa muito. Porque o mundo criado majoritariamente por homens, não está lá essas coisas. Então, por favor, esperamos por vocês. Lorena, vamos falar para os nossos futuros alunos, futuras alunas, o que é o ChatGPT? Diga para a gente. Então, vamos lá. O que é o ChatGPT? A gente está conversando faz um tempo, né, Bernardo, sobre isso. Volta e meia, assim, na cantina, no corredor, a gente troca uma ideia sobre inteligência artificial. Mas, afinal, o que é o ChatGPT? É só uma ferramenta de inteligência artificial. Não se resume à inteligência artificial em si, porque ela já está em quase todos os campos da nossa sociedade, em atividades que a gente nem imagina, fazendo tarefas que nós nem sequer cogitamos fazer nós mesmos. Mas o ChatGPT foi a que mais se popularizou. Então, a partir ali de 2021, nós tivemos, assim, fomos agraciados com um presentinho dessa empresa chamada OpenAI, que ali criou essa ferramenta para ser um gerador de texto. Então, ChatGPT, o chat vem de chat mesmo, de diálogo, sabe? Ali quando você está conversando com alguém no WhatsApp, no Facebook, aquilo é um chat, uma conversa. GPT vem de generativo pré-treinado. Então, é um diálogo, uma conversa generativa pré-treinada. E por que ela é generativa e por que ela é pré-treinada? Ela é generativa porque, ao contrário do Google, que é só um repositório de informações, então quando você está lá no Google, você joga ali uma pergunta, você joga uma frase, ele vai te trazer o quê? Milhões, zilhões de links, sites para você consultar. O ChatGPT não, ele sistematiza, ele já gera uma resposta direcionada para o que você perguntou. E ele é pré-treinado também por quê? Primeiro porque ele leva em consideração todo esse repositório de informações que já está disponível na internet, não só no Google, mas na internet até o ano de 2021, que é quando ele foi criado. Né? Então, essa versão, que é a versão gratuita, porque nós temos uma versão gratuita e uma paga. A gratuita está na versão 3.5 já, Bernardo. Acho que a última vez que a gente conversou estava na 3.0. Agora já está na 3.5. Ela é gratuita, qualquer um pode utilizar, acessar o site openai.com, só entrar lá, fazer o cadastro e já começar a utilizar. E tem uma versão paga, que é o 4.0, que é $35 por mês, nesse mês de agosto de 2023, né? Daqui a pouco certamente vai aumentar esse preço. Mas que tem um desempenho muito mais preciso, muito maior. E aí, nessa versão gratuita, que qualquer um de nós pode usar, nós podemos treinar, ensinar o ChatGPT aquilo que a gente quer como parâmetro para ele me entregar uma resposta. Então, quanto mais eu converso com ele,
quanto mais informações e mais precisas essas informações eu entrego, melhor vai ser a resposta que ele vai me devolver. Não significa que ele é maravilhoso, perfeito, impecável, pelo contrário. Muita gente faz perguntas e se decepciona porque não tem uma boa resposta, porque é uma máquina, gente. Então ele não vai ter senso crítico, criatividade, né? Aquela reflexão toda que um ser humano dotado de racionalidade, empatia e outros dons vai ter também na hora de fazer, né, uma reflexão, produzir um texto. Mas ele vai entregar uma resposta rasa, superficial, que talvez tire aquela nota 5 na prova, Bernardo. Talvez assim, aquela nota 5. Algumas, se você souber, né, perguntar mais ou menos, passa de ano, um 7 talvez. Não vai ser aquela coisa caprichada, maravilhosa, uma nota 10, aquele aluno que vai se formar com distinção, mas ele vai ser um menino mediano ali, perfeito, né? Aquele menino ali que está no meio termo, entrega a resposta correta, nada mais que isso, nada primoroso. Perfeito. Então, esse é o ChatGPT. Essa mesma empresa já está criando outras ferramentas. Então, daqui a pouco nós teremos, por exemplo, nós já temos, na verdade, né? Mas teremos com mais acessibilidade ferramentas geradoras de imagem. Então, esses dias saiu por aí uma foto do Papa Francisco com um casaco da última moda, assim, sim, né? Sim. Todo mundo falou, gente, o Papa Francisco estava doentinho esses dias, coitado, já está aí desfilando na Fashion Week de Milão. Mas não era uma foto verdadeira. Outra foto do Donald Trump sendo preso. Enfim, isso tudo causando muita controvérsia, muita polêmica, porque essas ferramentas estão sendo utilizadas para criar coisas que nós só imaginamos e ela então materializa. O ChatGPT é voltado para texto. Perfeito. Então, produções textuais, respostas textuais, é com ele mesmo. Essa outra ferramenta que é da OpenAI, que é de geração de imagens, é a DALL-E. É um pouco mais difícil de mexer, gente, mas assim, quem treina direitinho já está conseguindo também. E as controvérsias são muitas por vários motivos, né? E a gente vai continuar conversando aqui. Pois é, Lorena, é isso, né? Assim, a gente... Eu sempre digo que eu não gosto muito das reações apocalípticas, né? Então, a inteligência artificial chega, seja na academia, seja no mundo profissional, e logo já vem as pessoas, agora acabou, né? Então, as pessoas agora adoram os pontos finais, agora acabou. Não, na minha opinião, acabou uma forma de lidar e inaugurou-se outra, e que eu tenho a impressão de que nós... por sermos os criadores, pelo menos até agora, ainda estamos dando um pouco as diretrizes para que a inteligência artificial reproduza essas construções, evidentemente que temos que saber a melhor forma de lidar com isso, né? Então, com inteligência artificial ou sem inteligência artificial, coisas boas e más sempre foram produzidas. Portanto, não me parece que se trata de uma advocacia contrária ou a favor da inteligência artificial. Não. Eu acho que, evidentemente, que os parâmetros morais, eles devem existir, mas nós não podemos esquecer que o mundo da inteligência artificial não é um mundo fora do mundo, é o nosso. Portanto, se lá está havendo uma negligência moral, evidentemente que isso é só o reflexo do que a gente anda fazendo por aqui afora. E essas reações, essas perguntas, essas críticas, essas controvérsias, elas são observadas de tempos em tempos quando a gente se depara com algo que é desconhecido, né, Bernardo? Naturalmente. Então, eu estava, inclusive, lendo um texto falando sobre a reação do mundo, que foi apocalíptica, quando surgiu a calculadora. Então, a calculadora é o fim do mundo. Como as pessoas agora vão fazer cálculos. E hoje a gente vive sem calculadora? Ninguém vive sem calculadora, né? O carro, a mesma coisa. E o mundo não acabou. E o mundo não acabou. Enfim, né? Talvez estamos mais próximos do fim do que do início, talvez. Mas, enfim, não acabou, não acabou. Vamos vivendo, gente. Lorena, diga pra gente, né, assim, aproveitando exatamente essa reflexão que a gente começou, né, como que você entende que essas ferramentas tecnológicas, elas podem contribuir para a formação desses alunos e alunas que virão aí estudar conosco? Eu acho que no primeiro momento a gente entender que não há como lutar contra a inteligência artificial. Não tem como a gente lutar contra a tecnologia. Eu acho que depois do que a gente passou na pandemia, a gente questionar
o uso de tecnologia no ambiente docente é um negócio que é inimaginável para a gente agora, né? A nossa forma de viver educação está muito hoje intrinsecamente ligada às ferramentas tecnológicas. O que a gente tem que entender agora é como aliar essas ferramentas tecnológicas ao aprendizado e não torná-las uma inimiga, né, ou inimigas do aprendizado. Da mesma forma que a gente faz, por exemplo, com o celular. Eu sei que a gente tem vários colegas que, né, sofrem muito com a presença do celular na sala de aula, mas como é que eu, professor, posso fazer com que o aluno utilize o celular nesse processo de aprendizagem? Sim. Como é que eu faço o aluno utilizar, né, os mecanismos de busca, que seja Google, que seja outro, na sala de aula? Como eu posso fazer com que ele utilize, enfim, slides ou outros sites, mídias, na sala de aula? Claro. Isso agregando tanto numa ajuda para nós quanto para eles. Porque, Bernardo, tem uma pesquisa que foi divulgada agora em maio, pela USP, que diz que nesses meses em que foi aberto o uso do ChatGPT ao público, quem mais utilizou o ChatGPT foram professores e não alunos. Aí, pessoal. Então, talvez a gente devesse pensar assim, opa, será que eu estou me distanciando de uma ferramenta que pode ser uma ajuda para mim? Porque eu estou com muito medo do meu aluno usar, então eu não vou nem tentar eu mesmo utilizar. Exato. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter, né, em mente que o nosso aluno, vamos falar a verdade, tem muito mais facilidade com tecnologia do que a gente. Né? Então, talvez a gente tentar chegar primeiro e entender como usar isso a nosso favor vai ser mais interessante do que distanciar, né, rejeitar e tornar assim, esse cenário apocalíptico. É muito bom te ouvir. Eu acho que é isso que a gente precisa, de bom senso, de tranquilidade e de prudência para tratar dessas questões. Sobretudo, Lorena e a todos e todas que estão aqui, nem são todas as pessoas assim que já têm esse acesso. Então, a gente tem várias discussões muito importantes a serem feitas que eu acho que são muito mais importantes do que a gente combater. Por exemplo, nós deveríamos combater, na verdade, a falta de acesso à inteligência artificial e não o acesso. Né? Eu acho que a gente está colocando o acento no lugar errado. Né? Eu acho que o problema é que as pessoas que não têm, então vamos criar. Porque a Viviane Mosé, que é uma autora que eu gosto muito, ela, durante a pandemia, deu algumas entrevistas, porque durante a pandemia, algumas pessoas já estavam anunciando o fim da sala de aula. Vai acabar, nunca mais vai ter. E ela falou, não, vocês estão completamente equivocados. O ensino, assim como as relações humanas, elas vão se transformando. E a todo momento em que nos é exigida uma forma outra de lidar, quase sempre o ser humano reage com a repulsa, porque o novo causa a necessidade da gente sair daquilo que é comumente chamado de zona de conforto. Né? Então, e a inteligência artificial faz isso com a gente toda hora. Perfeitamente. O tempo inteiro. Gente, eu quero convidar vocês a continuarem conosco aqui nessa conversa maravilhosa, muito instrutiva para o que nós estamos vivendo, mas, sobretudo, para como nós queremos viver não só a educação, como também a nossa vida particular e os nossos trabalhos. Voltamos em breve, depois do intervalo, para continuar a nossa conversa aqui com a nossa querida Lorena Vitório. Muito obrigado. O mundo que nós vivemos hoje, ele pede um profissional capacitado a lidar com problemas complexos, com problemas múltiplos. Portanto, exige muitas vezes uma abordagem que seja interdisciplinar. Se no passado, no século XX, a especialização, né, era característica, no século XXI é a capacidade holística, a capacidade de ampliar os horizontes. Então, a interdisciplinaridade passou a ser central. E aí, né, nessa região em que a Univale está inserida, a Univale precisa formar profissionais que sejam capazes de dar resposta aos grandes dilemas e contribuam para o desenvolvimento da região. Então, daí ela propôs um mestrado que seja interdisciplinar, aberto a profissionais de todas as áreas. Trabalhando a gestão integrada do território, né? A questão interdisciplinar, ela vem muito à tona. Trabalhar a questão interdisciplinar é propiciar ao aluno um contexto maior, né, de aprendizagem, porque é um aprendizado de maneira holística, né? Porque a gente
insere no contexto da aprendizagem do aluno, todos os campos de aprendizagem, a gente dá oportunidade para todos os alunos. A construção do saber é a partir do saber daquilo que o aluno traz consigo. O nosso trabalho aqui no GIT, na Gestão Integrada do Território, no mestrado, a nossa dissertação, abordou a questão relacionada com o cumprimento da lei de cotas no território de Governador Valadares. Sob a perspectiva da teoria das representações sociais, nós trabalhamos em torno do que viria a ser esse cumprimento da lei de cotas, sob o olhar do gestor, do empresário, sob o olhar da pessoa com deficiências, que à época nós chamávamos de PNE, portador de necessidades especiais, não se usa mais essa nomenclatura, então das PCDs, e sob a perspectiva do Poder Judiciário. Falar sobre aprendizagem, quando a gente é pedagogo, é uma situação assim, muito interessante, porque envolve o saber como o aluno aprende, de que maneira, e principalmente a gente enxergar que nas situações vulneráveis, né, porque nossos alunos, os alunos com os quais eu trabalho, são alunos, né, de territórios de vulnerabilidade. Então, assim, como isso acontece naquele contexto, né? E de que maneira, enquanto pedagoga, a gente pode contribuir para a aprendizagem desses alunos? A Gestão Integrada do Território, o mestrado, representa para mim uma abertura, um leque de possibilidades muito grande com a minha formação pessoal, com a minha possibilidade do exercício do magistério, as interfaces que eu pude fazer com outros conhecimentos de outros territórios e a minha chegada até o doutorado com uma visão mais ampla, mais flexível do conhecimento. Em geral, a Gestão Integrada do Território é um curso que é um momento na minha vida que, como fosse um divisor de águas, faz com que eu possa conectar todo este conhecimento que nos é ofertado de maneira bem sólida e bem objetiva e bem racional para a minha construção pessoal, profissional e a minha chegada até o doutorado. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso programa Questão de Direito, com a nossa querida Lorena Vitório, que está nos contando aqui um pouco desse mundo da inteligência artificial. Lorena, vamos direto ao ponto. Conta para o povo quais são as principais críticas que o ChatGPT acaba recebendo nos dias de hoje. Bichinho sofre, tá, Bernardo? Povo não pode ver o nome dele, ó, desce a lenda, coitado. É aquela coisa assim, não é uma máquina, né, em primeiro lugar, então ela é limitada. Limitada porque tem uma frase muito bacana que eu gosto muito do Carl Jung, né, que é aquela conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Eu gosto muito dessa frase, principalmente para a aplicabilidade do direito com os nossos alunos. E o ChatGPT ele conhece todas as técnicas, talvez domine algum dia todas as teorias, mas não é uma alma humana, então não é dotado de sensibilidade, de empatia, de senso crítico, de criatividade, né, daquilo que é intrinsecamente humano, da nossa subjetividade mesmo. Isso faz muita falta, e eu costumo dizer assim, quem tem medo de ser substituído por um ChatGPT, principalmente um 3.5, tem que repensar a qualidade do que está entregando como profissional, como aluno, como professor. Porque se você está com medinho de ser substituído por uma máquina primária, sinceramente, o que você está fazendo? O que você está produzindo? Quão raso é aquilo que você está entregando para o mundo, né? Gostei. Então, é uma reflexão para a gente, mas também para a gente não ficar aterrorizado, como você falou, né? Não é apocalipse, não é o fim do mundo. É muito criticado por isso, por ser limitado nessa questão de subjetividade. É limitado também com relação a informações. Então, como ele tira informações do banco de dados, daquilo que está disponibilizado na internet, a gente tem que lembrar daquilo, né? Nem tudo que está na internet é verdade, claro. Nem tudo que está na internet é correto.
Ele vai tentar fazer uma média, claro, das informações mais frequentes, que parecem ser as mais corretas, mas, por exemplo, o ChatGPT 3.5 foi submetido ao exame da OAB e foi reprovado. O 4.0 foi aprovado com uma altíssima nota. É mesmo? Então, claro que nós temos aí uma diferença muito grande entre os dois mecanismos e que o 3.5, claramente, não é aquilo tudo que eles querem que a gente veja, pelo menos gratuitamente, né? Então, ele tem erro sim. A gente vê advogados, por exemplo, que usam o ChatGPT para fazer petições e ele inventa jurisprudências. Ah, meu Deus. Ele inventa jurisprudências, ele inventa artigos de lei, ele inventa leis que não existem para te entregar uma resposta, porque ele é tão bonzinho, ele tem que te entregar alguma coisa. Tá então ele certo. vai e tira, enfim, vozes da cabeça dele, coloca lá para você. Aquela pessoa mal preparada, porque, né, claro, um profissional que não faz o básico de revisar uma informação demonstra um despreparo, Claro. vai utilizar aquela informação equivocadamente. Isso acontece também nos trabalhos acadêmicos. Muita gente tenta aí burlar o professor utilizando o ChatGPT, não observa que a resposta está equivocada, né? Porque nem toda informação que ele entrega, nem todo dado que ele entrega vai ser o correto. Inclusive, por exemplo, com relação a citações, muitas pessoas já pedem para ele referenciar a informação. De onde você tirou essa informação? E às vezes ele mesmo admite e fala, nossa, desculpa, essa informação não foi tirada de lugar nenhum, nem eu sei, não tem uma obra científica que menciona essa informação. Espera aí que eu vou recalcular a rota e vou te entregar uma nova com base num artigo científico. Né? Então, já tem gente tentando educar. Por isso que ele é pré-treinado, né? Cabe a você também educar o ChatGPT, de ser um bom menino e colocar as referências dos trabalhos acadêmicos, tá bom? Então, essa é uma outra crítica. Porque ele também tem mais acesso até as informações de 2021, muita coisa está desatualizada, extremamente desatualizada. Então, se você perguntar quem é o presidente do Brasil atualmente, ele não vai saber te responder a melhor resposta, né? Porque ele não sabe ainda que houve uma eleição, que as coisas já mudaram. Então, muito cuidado também com essa questão de atualização. E, por fim, a principal crítica, né, é essa mesma. Parece que a gente está endossando uma cultura do plágio. Sim. Talvez com o ChatGPT, a gente está deixando as pessoas preguiçosas de pensar. A gente não está muito incentivando uma produção autoral, porque a gente está se escorando no ChatGPT, mas é uma outra situação que a gente tem que relembrar. O plágio não foi inventado pelo ChatGPT, pela inteligência artificial. Essa dependência também não foi inventada pela tecnologia por si só. Então, se não existisse o ChatGPT, quer dizer que nós não teríamos alunos pagando outros alunos para entregarem trabalhos acadêmicos? Será que isso nunca aconteceu nas universidades ou nas escolas? E aí a gente tem assim, um fenômeno de várias universidades ao redor do mundo banindo o ChatGPT. Em Nova York, o sinal foi cortado. Péssima com tecnologia para explicar o que é sinal cortado. Depois vocês explicam aí, gente. Não é possível acessar o ChatGPT dentro das escolas públicas de Nova York. Então, várias universidades, escolas, secretarias ao redor do mundo já estão proibindo esse uso. Talvez por um medo mesmo da proporção que isso vai tomar. Talvez seja o momento, então, de nós pensarmos em diretrizes. Talvez seja o momento de nós regulamentarmos a inteligência artificial. Tudo é tão novo, tudo é tão recente e tão fora do domínio da população que assusta mesmo, né? Claro. Então, as críticas são absolutamente naturais. Claro, muito bom, adorei, assim, obrigado pelo esclarecimento, né? E, de fato, Lorena, assim, eu estudo alguns autores que são extremamente críticos a essa questão, concordo com algumas coisas que eles trazem, discordo de outras frontalmente, mas eu acho que você tocou num ponto final aí, que eu acho muito importante, sobretudo para nós juristas, né? O mundo virtual, ele não pode ser um estado de natureza. Exato. Quer dizer, a gente não pode achar que, então, eu acho que naturalmente, como as relações sociais, né, fora da inteligência artificial são regulamentadas, qualquer relação ali também tem que haver uma regulamentação. Então, eu acho que o tempo com que as coisas se transformam é tão ágil que a gente está sem pernas para dar conta disso, né? Me parece que esse é um gap. Exato. Que está dado. Exato. Tá dado, né? E é uma grande polêmica que não é relacionada ao ChatGPT, mas à inteligência artificial, que, né, causou um grande burburinho recentemente, foi a questão do comercial da Elis Regina com a Volks. Sim. Né? A gente tem um Código Civil de 2002 que fala de direitos da personalidade.
Se a gente parar para pensar, né, no âmbito histórico, é um período muito curto. 2002 foi logo ontem. Né? A gente dá aula para os meninos que... Sobretudo se a gente considerar que o anterior a ele era de 1916, né? Então, quer dizer, você demora muito tempo para... É claro que o de 16 já estava defasado há um tempo, mas o de 2002, nesse âmbito, por exemplo, ele já está bastante defasado. Pensa, quando é que o legislador imaginou que alguns anos depois a gente teria que lidar com uma inteligência artificial colocando o rosto em um vídeo, atribuindo outra pessoa uma publicidade, né? Então, assim, legalmente, não tem o que se discutir, não tem uma ilegalidade no comercial, na propaganda veiculada. Eticamente, tá, será que a gente sabia que isso seria possível um dia de acontecer? Né? Então, real, a gente não está conseguindo acompanhar. Não conseguiremos nunca, né, Bernardo? A tendência daqui para frente é a gente não conseguir mesmo acompanhar. Os dilemas éticos, e daí é que eu acho que, e eu sempre falo isso em sala, quanto mais inteligência artificial, mais filosofia, mais sociologia, porque são esses aspectos que a inteligência artificial não entrega. Exato. Ela não entrega. Então, eu acho que é um caminho, né? Eu acho que a gente também tem que encontrar caminhos. Eu acho que, do mesmo modo que há uma diminuição de postos de trabalho que são assumidos pela inteligência artificial, outros postos necessariamente também ficam ali pedindo às pessoas, porque são digamos assim, inteligências ou formas de saber que a inteligência artificial não entrega. Exatamente. Não é? Muito bem. Diga pra gente agora, você falou das críticas, e agora fala assim, e dos ganhos? O que o ChatGPT pode ajudar para essa moçada que está chegando aqui no curso de Direito daqui a pouco, para os outros cursos, para os profissionais, para os advogados, para as advogadas, enfim? Tem muita coisa que o ChatGPT pode fazer, né? Mas eu costumo dizer assim, talvez um filtro ético. O que pode ser delegado? O que pode ser operacionalizado? Isso é legal de eu fazer com o ChatGPT. Então, por exemplo, dentro do estudo, né, da sala de aula, eu posso pedir para o ChatGPT corrigir a grafia, português de um texto meu. Estou na dúvida se está certa aquela coesão, né, ali, não sei se está muito coerente. Posso pedir para ele avaliar o meu texto, dar uma nota de 0 a 10. Analisa, por favor, o português. Né? Eu posso pedir para ele corrigir uma tradução, porque se eu pedir a tradução em si, pode ser que ele te entregue aquela tradução bem porca, por exemplo, do português para o inglês, aquela tradução bem do Google Tradutor, que vai ficar meio sem pé, sem cabeça, né? Mas se eu fizer a minha tradução, colocar lá, eu posso pedir para ele também dar uma nota, atribuir uma nota de 0 a 10. Eu posso pedir para ele me ajudar a diminuir um texto. Só quem já sofreu mandando resumo para o simpósio sabe o que é. Diminuir caractere de texto. Então, meu texto está bacana, mas não está cabendo ali naqueles espaços que eu tenho um número de caracteres. Então, ChatGPT, me ajude a diminuir e colocar toda essa ideia dentro desse número de caracteres sem perder a ideia central, sem perder o sentido. Eu posso pedir para ele me ajudar a construir um cronograma de estudo, Bernardo. Então, colocar os dias da semana, qual disciplina que eu quero estudar, quais são os tópicos dessa disciplina, para ele me dar ali um quadrinho de horários de acordo com a minha rotina, para sistematizar o meu dia a dia. Então, outra facilidade gigantesca. Claro. Posso colocar um texto que eu escrevi, então, por exemplo, está lá na aula do professor Bernardo, anotou aquilo tudo, digitou no seu computador, no seu tablet ou até no seu caderno, mas você quer fazer um resumo, você quer fazer um mapa mental, quer sistematizar em tópicos. Você vai pedir para ele fazer isso por você. E ele vai te colocar todos os principais tópicos daquilo tudo que você queria enxugar. Então, são várias as utilizações, eu falo principalmente aquilo que é operacional. E sempre a gente, né, com a nossa supervisão, claro, sempre com a nossa correção, com a nossa revisão, com a nossa adaptação. Eu costumo falar que o ChatGPT me lembra muito, eu vou entregar a idade, né? Tinha aquele canal Cultura e tinha um comercial no Cultura que era: não são as perguntas, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Sim. Então, no ChatGPT é a mesma coisa. A qualidade da sua resposta, da resposta que ele vai te entregar, vai depender da qualidade da sua pergunta. Perfeito. Então, se você souber pedir direitinho as coisas para ele, ele vai te ajudar em várias partes da sua vida, assim, tudo que pudesse ser resolvido com texto, com palavras, quase tudo ele consegue te ajudar. Muito bem. O Gadamer, que é um escritor da hermenêutica, ficaria feliz, porque ele vai dizer que o que importa é o que nós queremos perguntar e saber deixar o texto dizer. Exato. Mas se você não souber perguntar para o texto, ele pouco vai te dizer.
Parece que é um pouco nesse sentido. Não lembra mesmo. É uma coisa hermeneuticamente posta. Lorena, nós estamos caminhando para o final aqui. Eu queria ficar 2 horas te ouvindo aqui, porque eu estou tendo uma aula, né? Mas acho que a gente conseguiu dar conta de alguma parte dos nossos objetivos. Agora que você me prestou o seu celular, que me acabou a bateria, vocês olhem aqui, olha que coisa maravilhosa, tá? Vou comprar essa capinha. Brilhoso. Tá? Adorei, adorei. Lorena, a ideia aqui é a seguinte. Todo mundo fala assim, agora me fale se você queria dizer alguma coisa que eu não te perguntei. Para não fazer essa pergunta clichê, eu falo para as pessoas contarem um caos. Seja engraçado, divertido, interessante, seja lá o que for. Se não quiser contar caos, não conta. Esse é um momento para você falar para as pessoas. Eu adoro esse momento porque os caos aqui são bons. E a gente, como bons mineiros, adoramos não só pão de queijo, como queijo Minas, café e caos. Café quente. Fala para nós. São tantos causos, né? Mas assim, fiquei lembrando, quando eu vi essa pergunta, fiquei lembrando de uma vez em que eu fui fazer uma audiência numa ação revisional de alimentos. Revisional é quando você quer mudar a pensão, sabe? Ou para cima ou para baixo. Então, vamos lá fazer uma audiência de mediação. Pai e filho. Um filho maior de idade, matriculado na universidade, o pai já querendo lhe diminuir a pensão ou parar de pagar a pensão, mas enfim, o filho estava matriculado, então tinha que continuar pagando. E aí foi uma audiência muito, muito difícil, muito exaustiva. Um negócio que demorou muito tempo para poder a gente tentar resolver. E estava todo mundo ali, demorou 4 horas a sessão de mediação. Todo mundo ali em volta daquela mesa redonda, aplicando aquelas técnicas de mediação, a gente tentando conversar e etc. E aí todo mundo querendo ir embora para almoçar, né, Bernardo? Porque o negócio já estava passando de 1h30, querendo ir embora almoçar. E aí conseguimos alcançar uma mediação linda, maravilhosa. Assim, no final, além da mediação do conflito, da resolução do conflito, a gente conseguiu ver ali uma sinalização entre pai e filho, de reconciliação familiar, um negócio bem legal, sabe? Mas o que foi legal foi que a gente ficou para trás, né? Eu e meu cliente, assim, e aí as outras partes saíram. Ficou todo mundo saindo, foi todo mundo saindo, foi todo mundo saindo. E aí ficou só a estagiária que tinha redigido a ata. Ele esperou todo mundo sair para me falar assim, professora, eu não sou aluna da Univale, mas hoje você me deu uma aula de mediação e eu sou sua fã, porque eu te sigo no Instagram desde 2020, quando você comentou o divórcio do Gustavo Lima. E aí ela falou na frente do cliente, né? E o cliente não conhecia, né, meu trabalho na internet. E aí eu tentando explicar para o cliente, né, o que eu fazia na internet, tentando agradecer a estagiária, ao mesmo tempo tentando não deixar todo mundo saber que ela me conhecia, para não criar nem ali um mal-estar. Mas foi um momento muito bacana, assim, muito gostoso de reconhecimento do trabalho, né, e de uma troca bem legal com uma discente que nem era nossa aluna, mas que fez questão, assim, de deixar um carinho para mim. Ai, que lindo. Bom, parabéns. Obrigada, né? querida. Parabéns por esse reconhecimento. A gente espera por isso, né? Então, muito obrigado pela sua presença. Foi lindo aqui. Eu aprendi muito, né? Como sempre, né? A gente conversa muito sobre esse assunto e é alguma coisa altamente instigante. Nós não vamos parar de procurar questões sobre esse assunto. Nós não vamos ter soluções rápidas para isso, né? Então, por isso, talvez você volte mais vezes aqui para conversar. Sabe? Tô sempre muito obrigado. Só daquela chamadinha que a gente está aqui. Obrigado, querida. Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigado a todas e todos que estiveram conosco até agora. Essa prosa foi maravilhosa. É um convite, né, para todos que pretendem lidar de maneira mais agradável no mundo de hoje com essas novas questões. Tudo que existe no mundo em excesso vai causar um mal. E também a ausência é má. A inteligência artificial é um fármaco. A palavra fármaco é remédio, né? O remédio em altas doses é veneno. E a ausência dele não promove a cura. Que nós tenhamos esse equilíbrio e possamos conviver com essa realidade que não volta mais, que vai caminhar adiante e espero que a gente esteja junto nessa. Muito obrigado pela presença, espero vocês nos próximos programas Questão de Direito. Um abraço, pessoal. Valeu!